Olá pessoal de Direito, prazer voltar a dar aula aqui, dando continuidade à nossa vida com toda essa crise. Vamos seguir em frente. Vamos continuando a nossa aula com conceitos de direito. A teoria de Miguel Reale, o direito é um elemento da cultura. O direito está imerso dentro de uma realidade cultural e por isso há uma relação dialética em cada um dos dois aspectos, do que ele chama de tricotomia. Primeiro elemento dessa teoria tridimensional do direito, ou seja, o primeiro elemento a ser considerado é o fato, a ser regulamentado por esse direito e a partir daí, como se relacionar com a norma, ou seja, existe um fato a ser regulado e uma norma para regular esse fato. Mas para Miguel Reale, não basta só a dialética entre a norma e o fato, colocado dentro de um direito positivo puro, porque no direito positivo de Hans Kelsen bastaria a subsunção, ou seja, a aplicação da norma ao fato. Qual é o componente distinto que entra aqui na nossa teoria tridimensional do direito de Miguel Reale? É o terceiro elemento, que é o valor. Então, podemos perceber que a partir desses três elementos, fato, valor e norma, há uma dialética de implicação de cada dos elementos. Para a construção do direito, é necessário atribuir a devida relação entre o fato, o valor e a norma. É importante relatar que para Miguel Reale o valor será elemento fundamental de uma inserção do direito na cultura, porque é exatamente por meio do valor que a sociedade, a cultura, vai influenciar na aplicação do direito. É por isso que ele diz que não dá para considerar o direito isolado da cultura, que ele abrange. O direito está na cultura e os valores são elementos importantes na aplicação do direito, por meio de uma dialética, de uma implicação, dentro de uma teoria tridimensional do direito. Uma terceira teoria que trazemos também é uma teoria colocada por Alf Ross, que foi um discípulo de Hans Kelsen, mas que de alguma maneira rompe com seu mestre na medida em que propõe algo diferente para a aplicação do direito. Alf Ross é um dos autores de uma corrente teórica que chamamos de realismo jurídico. O realismo jurídico teve suas grandes correntes, ou melhor, duas grandes correntes, o realismo jurídico norte-americano e o realismo jurídico escandinavo, sendo que Ross pertence a essa segunda modalidade, o escandinavo, corrente que teve grande influência nos países da Escandinávia. O que o realismo jurídico tem a contribuir de importante para o direito? Para esta corrente, o direito é um conjunto de fatos ou um conjunto de normas ou mandamentos que podemos perceber que há um pragmatismo, quer dizer, um bom êxito prático. O que importa são os fatos e não as normas. O direito não está em pedaço de papel ou está no conjunto de códigos. Na realidade, o direito reside no próprio conjunto de fatos que nós temos que regulamentar. Por isso que, para Ross, a lei é um instrumento do poder, a relação entre os que decidem e o que será a lei e os que ficam sujeitos a ela. Os que decidem o que será a lei e os que ficam sujeitos a ela. Na realidade, o direito nasce da relação de poder, daquilo que decide o que será. O direito e daqueles que vão obedecer esse direito. Por isso mesmo que Ross vai falar que há uma preponderância dos problemas jurisprudenciais sobre a discussão de valores. O que ele quer dizer com isso? Que é muito mais importante que o tribunal decida sobre o que é direito do que o direito colocado em código. De alguma maneira, ele diz que a validade da norma está condicionada à aplicação do direito pelo juiz. Mas que isso, a validade da norma está condicionada à aplicação do direito pelos tribunais. Sendo assim,
prevalece a validade da norma. Para o realismo jurídico escandinavo, é aquilo que os tribunais dizem dizem o que será o direito e não o direito da lei. Podemos perceber que é a grande realidade do realismo jurídico em algumas esferas do direito. No Brasil, podemos perceber que o direito do trabalho, diante de uma CLT de 1943, aplicada por diversas normas jurídicas, não há propriamente uma codificação, mas um conjunto de leis esparsas junto com a CLT, o que é realmente aplicado, que dizem que é o direito, é a justiça do trabalho. São os juízes do trabalho, e principalmente os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o direito do trabalho é aquilo que a justiça do trabalho assim decide, e não propriamente aquilo que está na lei. Temos um direito principalmente jurisprudencial. Poderia dizer o mesmo da justiça eleitoral, embora tenhamos um manancial de leis eleitorais. Em última instância, o direito eleitoral é aquele que vive por decisão do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal. Na realidade, nós temos um direito jurisprudencial, que é aquele formado por um conjunto de decisões e interpretações das leis feitas pelos tribunais superiores, adaptando as normas às situações de fato. Muito mais do que um direito normativo, assim foi apresentado um conceito de realismo jurídico, muito diferente daquele que Kelsen propõe, que a norma válida encontra fundamento na norma superior. Aqui, para o realismo jurídico, a norma é válida porque o tribunal confere essa validade. E aí, caros alunos, a gente encerra essa aula de conceitos de direito. E boa sorte a todos, saúde, estamos aí, sai do stand-by. O fato de você estar em casa não quer dizer nada, hein? Vamos, pau!